Oi, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem e descansados, né? E bora lá, porque começamos agora na parte de pegar fogo da literatura. Por quê? Agora a gente vai começar a aprender as escolas literárias que mais caem no vestibular e, tipo, irmão, vai cair no seu vestibular. Então, bora focar, bora arrasar aí. Então, a gente começa hoje com a introdução do romantismo e o romantismo no Brasil. E pra gente entender mais sobre o romantismo, eu trouxe contexto histórico, né, como sempre. O romantismo, ele data da primeira metade do século XIX e um dos seus maiores que trouxe a inspiração foi a Revolução Francesa, né, que a gente aprende em história com todo aquele ideal de igualdade, liberdade e fraternidade. E junto com a Revolução Francesa, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem, direitos do Homem e Cidadão. E nessa declaração trazia sobre essa questão da imprensa, de que o homem ele era livre para publicar qualquer coisa que ele queria. Isso é muito importante para a literatura, porque aí o que a gente tem? A gente vai ter, além de ter um novo público leitor, porque a gente está no período da ascensão da burguesia, então a burguesia vem com o ideal dela de individualismo e o novo público leitor, porque tem mais gente, né, entrando em escolas, enfim. A gente vai ter essa questão da liberdade artística. Então é muito importante a gente saber isso. E aí no Brasil, a gente está na capital do Rio de Janeiro, e a gente está no contexto da chegada da família real no Brasil, em 1808, né, que rola aquela questão do Napoleão e tudo mais, porque depois da Revolução Francesa, tudo isso vocês veem em história, acontece o golpe do 18 Brumário, enfim. E a gente também tem a independência do Brasil em 1822. Então é um período muito, assim, bom para estar nascendo tudo isso aí. E, enfim, as influências que a gente tem pro romantismo também é o mito do bom selvagem, do Rousseau, né, que ele fala que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, que isso vocês veem, eu acho que em filosofia ou sociologia. E também o pontapé do romantismo pro Brasil, do mundial, né, foi a publicação de um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E assim, é muito doido porque por conta desse livro muitas pessoas tentaram suicídio. Então, tipo, o livro meio que ele teve que ser, né, parado de publicar. E, enfim, essa questão de tristeza mesmo, do down do romantismo, que é da segunda geração, né, que é a ultra romântica. Mas é muito legal a gente ver, porque, por exemplo, tem um livro que eu sou apaixonada, então eu queria indicar pra vocês, que é O Morro dos Ventos Vivantes, que também vem com essa ideia bem gótica, assim, bem sofredora das trevas, bem emo do romantismo, e é muito legal a gente saber essas referências, porque, gente, assim, tem até em Friends, tem um episódio de Friends que a Phoebe fala sobre esse livro, O Morro dos Ventos Vivantes. Mas, enfim, voltando à aula. E uma coisa muito importante é que surge um movimento na Europa de culto à natureza e ao nacional. E isso vai estar muito ligado aos valores românticos. Então, a gente tem das características do romantismo o individualismo, né, que a gente falou por conta da burguesia, da ascensão dessa nova classe. Sonho e fantasia. Essa questão de sonho de escapar, sabe? E fantasia, essa questão do escapar mesmo e do voltar ao passado, porque é muito engraçado porque, assim, os poetas românticos que a gente tem no Brasil, tem muitos que fazem esse culto e voltam ao passado, só que, assim, eles têm 18 anos e eles estão falando de como era incrível ser criança e jovem, enfim, mas eles são jovens, né? A liberdade artística, como eu já havia comentado, por conta da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. O culto à natureza e ao nacional, como também havia comentado, por conta de um movimento que surge na Europa. E também tem essa questão do bem e mal, que é muito parte do romantismo, que assim, sempre tem um lado bom, sempre tem um lado mal. Igual novela a gente vê mesmo, porque novela, filme romântico, essas coisas, é tudo inspirado no romantismo. E os romances românticos, que é o que a gente vai aprender na próxima aula, eles eram publicados em folhetins. Que seria, assim, saía capítulos em um jornal. Então as pessoas elas ficavam doidas esperando aquele próximo capítulo. Quase como se fosse uma novela, como se fosse uma série, que você tem que ficar esperando lançar o próximo capítulo e, meu Deus do céu, vou morrer, o que vai acontecer?
E, enquanto na Europa a gente tinha essa volta e culto ao passado, não é apenas a infância, é também ao passado histórico. Porque, né, a gente está falando de culto ao nacional também. Então, enquanto na Europa eles voltavam, né, aos cavaleiros da Idade Média, enfim, no Brasil, em quem que a gente ia voltar? Porque a gente não passou por uma Idade Média. Então, a gente traz as características desse herói, criando o herói nacional no índio. Então, no Brasil, nós temos esse movimento que é chamado indianismo. Mas a gente não pode se esquecer que, assim, esse índio, ele é um índio com todas as características de um herói europeu. Ele só não é branco, mas ele tem todas as características desse herói europeu. Então, assim, é um pouco complicado, né? Porque a gente ainda não desconstruiu como iremos desconstruir a partir da Semana de Arte Moderna. E aí, a gente vai falar das gerações que nós temos no romantismo. A gente divide em gerações mais a poesia do que a prosa, porque a prosa existem muitos livros românticos e a gente só vai focar em alguns que são mais importantes. Então, vamos falar da poesia. A primeira geração ela é considerada nacionalista ou indianista, ou seja, do indianismo, como eu havia falado. E as suas características é a saudade da pátria, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de um período, né, de tipo de independência, muito questionável também, do Brasil, com a família real aqui. Então, existem muitas pessoas com dinheiro, muitos, né, filhinhos de papais que estão indo para a Europa estudar, seja direito, medicina, seja qualquer coisa, e daí eles voltam para o Brasil estudados e com outros pensamentos. Então rola essa saudade da pátria porque esses jovens escrevem com saudade da pátria, porque as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá no Brasil, enfim. A religiosidade, muito implícita também, muito marcada. O índio, em uma forma de herói, né? Só que sempre bom a gente lembrar, um índio muito europeizado até então. E um amor inatingível, o amor que é impossível de você chegar, quase como eu havia falado no trovadorismo. É um amor impossível. Mas a gente ainda não é de sofrer, de morrer por essa pessoa. Não, é só amor inatingível. Tá tudo bem. E aí, né, coloquei aqui os mais importantes dessa geração. É o Gonçalves de Magalhães, que ele marca o romantismo com a sua escrita, tentando mostrar no seu poema como deveriam ser os poemas românticos. Mas as pessoas não seguem a esse nível. E nós temos o Gonçalves Dias, né, com Canção de Exílio, que é muito conhecido entre nós. Eu acho que eu trouxe um trecho aqui. Não, eu trouxe trecho de Juca Pirama, que também é dele. Então, com Canção de Exílio, que é aquela Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né, que a gente até usa em matemática, cosseno A, cosseno B, cosseno A. E também eu trouxe um trecho de um dos poemas dele, bem indianista, né, primeira geração, que chama Ijuca Pirama. O Ijuca Pirama conta a história desse índio, que ele é de uma tribo, e uma tribo inimiga pega ele e rola essa questão da antropofagia. Então, essa tribo iria matá-lo e comê-lo para pegar todas as características boas dele, de coragem, ser um homem corajoso, enfim. Só que aí, na hora que, né, eles estão indo matá-lo, ele começa a chorar, porque ele lembra do pai dele, porque ele teve que largar o pai dele cego na floresta pra ele ir lá, enfim. E daí ele lembra disso, e aí, né, a outra tribo fica, nossa, por que ele tá chorando? Ele conta porque ele tá chorando, e eles soltam ele porque eles acham ele um grande de um covarde. E aí ele reencontra o pai dele, tipo, manda ele voltar lá, porque não tem como ser um covarde assim, entendeu? Então tem toda essa questão, né, cultural. E daí eu trouxe um trechinho aqui pra gente ver, vou ler só um pedacinho. Meu canto da morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, na selva cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado
inconsistente, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, assim, né, traz essa questão do índio e do papel do índio. E, né, do índio herói, porque ele lembra da tribo dele, ele lembra da família dele. E logo, né, no final, ele consegue se redimir e ele morre com honra. Então é bem legal, assim, a gente tá dando uma olhada nisso. E aí a gente tem a segunda geração, que é a geração do mal do século. É essa geração ultra romântica de, meu Deus, eu morro por essa mulher, socorro, essa geração emo. Se a gente pode classificar, né, a segunda geração é como sendo bem emo, bem down, bem triste, depressão, enfim. Só que é muito legal a gente saber que esses rapazes que escreviam, eles passavam as noites deles em bordéis. Então, assim, estavam lá escrevendo tristes, mas com uma prostituta acariciando eles. Então, né, é um pouco complicado. E também é chamado de mal do século pelo fato de que os poetas românticos, eles morreram muito cedo. Porque a gente estava, né, na época da tuberculose, eles saíam à noite, fumavam, enfim, e muitos morreram de tuberculose. Então a gente tem o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu como os mais conhecidos. O Casimiro de Abreu, ele vem muito dessa ideia aqui que a gente viu, do volta ou culto ao passado. Então ele sempre tenta trazer da vida dele, de quando ele era jovem, da família dele, enfim. E o Álvares de Azevedo, ele traz mais dessa ideia bem down e tal. Tanto é que o trecho que eu trouxe aqui pra gente ver o Lembranças de Morrer é do Álvares de Azevedo. Pra gente dar uma pequena olhada. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlançador vivente não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale no meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poentro caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz dobre um sineiro. Como desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos, que amor e ilusão embelecia. Ou seja, né, só levo uma saudade, é desses tempos, que amor e ilusão embelecia. Ou seja, dos tempos passados, dos tempos quando eu era criança. E toda nessa tristeza, não derrame uma lágrima por mim, nem uma lágrima em pálpebra demente. E, né, deixo a vida como deixa o tédio. Porque viver pra eles é um tédio, entendeu? Tipo assim, é um culto à morte exacerbado desses galera da segunda geração. Porque sofrer, assim, o sofrer pra segunda geração é muito importante. Mesmo que, né, na vida mesmo eles não estejam sofrendo tanto, assim, de meu Deus, estou morrendo, e enfim. E aí a gente tem a terceira geração, conhecida como condoneira, e o maior poeta que a gente tem é o Castro Alves. A terceira geração, ela já não é mais tão individualista, né? Porque a gente tá colocando o pezinho ali no realismo. Então, a terceira geração, ela tá ligada com problemas sociais. Então, o que a gente tá acontecendo? Escravidão, um monte de coisa rolando no país, né? Um governo não muito bom na época, enfim, né? E então, é uma geração ligada a problemas sociais. Então vai ser muito diferente dos poemas que a gente vê nacionalistas da primeira geração, do mal do século também, muitos diferentes. E sempre da segunda geração é importante a gente saber que a segunda geração, ela tem esse teor de, meu Deus, eu morro por essa mulher, e não tem muita sexualidade. Enquanto na terceira geração, se tiver um poema romântico da terceira geração, vai trazer um pouco mais da sensualidade, que não se vê muito na segunda geração, porque você tá assim, meu Deus, quero morrer, sou gótico, odeio minha vida. E aí eu trouxe um trecho de um poema muito importante do Castro Alves, que fala sobre essa questão dos problemas sociais, chamado Navio Negreiro, o nome do poema. Então vamos ver. Era um sonho dantesco, o tombadilho,
que das luzenas avermelhadas o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das suas mães, outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Ou seja, ele tenta trazer essa ideia de como era o navio negreiro, né? Dos negros sendo transportados da África, do continente africano, até o Brasil para serem vendidos e explorados e virados escravos. Então ele traz, né, toda essa amargura, toda essa tristeza que é, né, tipo assim, esse tanto de homens, de mulheres em um navio, tanto de doença que se pega, famílias que se separam por conta de, né, eles não serem considerados pessoas, mas sim coisas. Então é bem, né, pesado pensar nisso, né? Então, esses foram as 3 gerações que a gente tem da poesia romântica, e daí na próxima aula a gente vai ver os romances românticos. E é bem isso, gente, assim, não é muito difícil, porque são bem diferentes as 3 gerações, então dá pra gente analisar, mas o mais importante é a gente estar fazendo exercícios para ver se a gente realmente compreendeu. Então eu mandei uma listinha bem curta de exercícios para vocês fixarem o conteúdo e a gente ter certeza que, né, tá dando certo. E aí qualquer dúvida podem me chamar. E é isso, a aula de hoje. Beijos. Boa semana. Se cuidem, pauzinho ao vídeo.